Produção, do que nós vamos falar agora? Porque o TP não está certo. E aí, produção, o que a gente fala agora? Só uma Vem pergunta. comigo, Paulo. Vai com você então, Paulinha. Vai com você então, meu amor. Fala. Vamos lá. Chegou a hora da gente falar sobre linguagem neutra. Vocês estavam brincando aí, todos, esse tipo de coisa, né? E a gente vai falar sobre isso porque, frequentemente, vídeos que explicam como que faz as substituições, como que deve ser ou não usado, acabam surgindo na internet, algumas vezes viralizando, né? Algumas pessoas recortam, criticam, outras acham que é uma boa solução. E dessa vez foi o vídeo da Rosa Laura, que chegou ali a ser dividido e multiplicado na internet. Eu gostaria de ler uma passagem dela, até de um post que fez depois, e eu acho que é dele, na verdade, porque ela se identifica como trans. O nome é Rosa Laura e eu fiquei confusa nessa história, mas eu acho que ela é trans não binários. Então, vamos lá. Ela explicou assim num post recente. Trans não binários são válidos para reiterar que pronomes neutros são uma adição ao português e visam trazer visibilidade para pessoas que não se sentem confortáveis com pronomes femininos ou masculinos. É uma adição à língua. Ninguém quer invisibilizar ninguém com essa adição, só ampliar a nossa visão de mundo e contribuir com a inclusão. Então, a gente vai ouvir agora e assistir, para quem está aqui em imagens, o início do vídeo da Rosa Laura, em que ela explica ali esse sistema chamado sistema ILI. Vamos conferir. Oiê, meu nome é Rosa Laura e esse provavelmente é o vídeo mais explicativo que eu já fiz sobre linguagem neutra até hoje. Nele eu vou explicar por que usar, mostrar como usar e mostrar exemplos aplicados em frases do nosso dia a dia. Primeira pergunta, por que usar? Bom, primeiro porque a língua e a linguagem são demarcadores de gênero. E o jeito que a gente vem usando o português hoje em dia é extremamente sexista. Todos os nossos ditos genéricos são masculinos. E segundo, porque ao usar o neutro a gente não está separando pessoas, ou seja, não está discriminando ninguém de acordo com a sua identidade de gênero. E claro, porque a língua é mutante, viva e deve servir as pessoas, e não a Academia Brasileira de Letras ou a gramática exclusivamente. Para entender melhor, eu separei um outro trecho desse vídeo da Rosa que apresenta diversos exemplos desse sistema ILI. Tem outros sistemas também, pelo que eu compreendi, e é um dos que indicam essa substituição para a gente ter a tal da linguagem neutra. Vamos conferir. Ela e ele vai virar ILI. Dela e dele vai virar DILI. Aquela e aquele vai virar aquile. Nela e nele vai virar NILI. Essa e esse vai virar ICE. Daquela e daquele vai virar daquile. Desta e deste vai virar diste. Sua e seu, sui. Nossa e nosso, nosse. Minha e meu vai ficar minhe. Um exemplo. Eles são amigos. Como vai ficar isso se eu for colocar no neutro? Eles são amigues. Outros exemplos. João deu um beijo nela. Ou João deu um beijo nele. Como fica no neutro? João deu um beijo nele. Então aí estão algumas exemplificações, tem outras, é um vídeo bastante longo e completo a respeito desse sistema ILI. O Adriles, acho que não quer nem comentar, ele vai começar a usar agora, né, Adriles? Você tá bem, André? Perdão pela falta de respeito. É pra eu comentar? Por favor, comenta. Olha só. Aula de linguística em um tweet. Os pronomes que terminam em O não são masculinos, são neutros. O português tem uma origem latina. Quando você termina qualquer palavra em O, significa uma coisa neutra, de ambos os gêneros. A diferenciação é justamente em relação ao pronome feminino. Por isso que você repara, o circo tem 10 leões. Isso cria um plural majestático que envolve os dois gêneros sexuais, tá? Ou seja, não há nenhum tipo de princípio de diferenciação. Quando eu falo deles ou eles, referindo-se a homens ou mulheres, eu estou falando a homens e mulheres não especificamente por um machismo atávico da linguagem, mas por uma origem latina. No latim termina em O. Agora, eu acho, sinceramente, citando até meu amigo Leandro Narlock, a gente vive no período menos opressivo da história da humanidade. A gente vive numa sociedade, claro, existe racismo, existe machismo, existe uma série de preconceitos que ainda estão latentes em nós e que estão explícitos em algumas pessoas, mas
menos do que décadas atrás. É uma sociedade menos machista, menos racista. A sociedade que as pessoas têm mais comida, mais acesso aos bens de produção. Isso quem fala não sou eu. Vai do Milor Fernandes, que era humorista, que era progressista, que era de esquerda, ao Yuval Harari, que a gente nunca viveu num mundo tão abundante em bens de produção, em comida, menos miséria, menos fome, menos guerra. Aí você cria uma histeria em relação a cortes de cabelo, em relação a pronomes, em relação à apropriação cultural de roupas, em relação a lugar de fala, só negro pode falar de negro, só mulher pode falar de mulher, e você cria uma censura, uma readaptação da linguagem. Desculpa, mas isso é falta do que fazer. Isso é falta do senso do ridículo. Isso é falta do senso do patético. No momento em que o senso do patético e ridículo vira só ridículo, tudo bem. Mas quando você usa isso para delimitar a linguagem, delimitar as ações, delimitar o pensamento das pessoas, achando que todo mundo é racista, fascista, nazista ou machista, aí realmente a coisa fica brava e muitas das vezes esse falta do senso ridículo vira uma falta de senso de consideração pelo ser humano que pensa diferente dessas políticas identitárias que são ridículas e nefastas. Joel Pinheiro. Adriles, desbinalize sua gênero. Não pensa que não. Ó, vamos falando sério aqui com o negócio. Também, acho que esse tipo de mudança na fala é uma coisa desnecessária, que traz muito mais problemas do que solução. Eu não vejo ela, como a Adriles está falando, alguém histérico, tentando perseguir os outros. Vai nessa. Criar uma linguagem que, na visão dela, vai incluir melhor as pessoas. Mas não vai fazer isso. Não vai fazer isso, porque quanto mais a gente se preocupa, o que ele vai fazer, né? Ela vai tornar a linguagem cada vez menos efetiva em comunicar. Quanto mais você se preocupa com a forma da sua linguagem, para não ofender este ou aquele, menos importante será o conteúdo da sua linguagem. E outra, a tentativa de criar uma coisa dessas, ela mais afasta as pessoas, ela mais segrega as pessoas do que une. Por quê? Porque isso aí claramente vai ter um componente social em quem tem capacidade ou não de aderir a um modismo na sua fala e que vai te distinguir do grosso da população brasileira, que evidentemente não vai aderir, não vai sequer entender isso. Então, se você quiser aumentar a distância entre classes no Brasil, adira isso. Se você quiser diminuir essa distância, não use essas mudanças no seu vocabulário.